Hoje vai falar sobre as marmitas e a incrível arte de preparar suas marmitas, e a gente vai falar sobre os 5 maiores erros que você pode cometer quando você está fazendo sua marmita. O primeiro benefício de preparar marmita, eu diria que é pela qualidade, né? Quando a gente prepara comida em casa, a gente sabe exatamente os ingredientezinhos que a gente está utilizando, a gente sabe de onde que procede, se a gente está utilizando alimento orgânico ou não está. A gente, provavelmente jamais a gente utilizaria alguns caldos ou uns temperos prontos que são utilizados em grandes restaurantes e que nos fazem muito mal. Então imagina se você vai no restaurante todos os dias você vai estar utilizando e vai estar consumindo caldos prontos ou temperos não tão interessantes, ou até mesmo vai estar ingerindo um arrozinho que talvez na sua casa você não estaria colocando tanta gordura do que eles colocam lá fora. Outro benefício também é que você não corre de chegar no restaurante e só ter fritura, não ter salada e tá tudo meio velho, né? E você consegue controlar melhor a quantidade também. Eu ouço bastante falar de pessoas que falam, cara, mas eu não consigo me controlar quando eu olho aquela empadinha, aquela lasanha. E aí o tiro sai pela culatra. Quando você leva a sua marmita, fabuloso, você come só aquilo, o pratinho já está pronto, você sabe de onde veio, para onde vai, e é só aquilo que tem para hoje. E é mais rápido também. Talvez a única demora que você vai levar é a fila do micro-ondas do seu trabalho. Quando você come no restaurante, você demora todo esse tempo para ir até o restaurante. E sem falar, pessoal aí que tem falado tanto de crise, eu acho que chega até a economizar mais, porque você está utilizando comidas que você comprou no supermercado, na feira, no mercado, e você vai gastar muito menos do que você iria gastar consumindo todo dia preparações de restaurante. O primeiro erro que a maioria das pessoas cometem é de descongelar de uma forma errada. Então imagine que você fez toda a sua programação da semana, e aí você cozinhou tudo, separou em potinhos maravilhosos, e aí você coloca para congelar. Chegou o dia de comer sua marmita, você não se programa e você tenta descongelar debaixo da pia, ou então você tenta, socar a sua marmita de qualquer forma. Isso não funciona, tá? Por 2 motivos. Quando a gente tenta descongelar dessa forma, a gente consegue perder mais nutrientes do nosso alimento e também prolifera muito mais bactérias. E essas bactérias não são interessantes para a sua digestão e nem para o seu intestino. Você pode começar a ter problemas de refluxo, de gastrite, de intestino preso, intestino muito solto, só pelo fato como você descongelou sua marmita. Então como que você vai fazer? Você vai colocar sua marmitinha no freezer no dia em que você preparou tudo, e umas 12 horas antes de chegar o momento de você pensar em consumir aquela marmita, você vai descer para a geladeira. Então da noite para o dia, deixa a marmitinha na geladeira, e aí quando for para o trabalho você só aquece. Pode ser no micro-ondas, ou no forninho, ou alguma coisa assim. Outro erro que costuma acontecer bastante é você congelar as coisas erradas. Eu já ouvi falar de muita gente, paciente, cliente, amigo, que fala, cara, eu faço minha comida e tudo sempre fica horrível, fica e depois eu não consigo comer mais. Tem algumas regrinhas quando a gente está pensando em congelar as comidas, tá? Realmente tentar congelar frutas, sei lá, para snack, para lanche, como melancia, como laranja, limão, não adianta, não vai ficar bom. Até mesmo se você fizer alguma proteína, algum peixe, algum frango e tentar espremer muito limão em cima e colocar para congelar, também não vai ficar bom, porque vai alterar totalmente a textura, toda aquele análise sensorial da sua refeição vai ficar muito ruim, vai ficar com um gosto meio rancificado, meio estranho. Então, alimentos que realmente não funcionam na hora de se congelar é o pepino, o rabanete, o salsão, as folhas, logicamente, não tente congelar as saladas de folhas. E, claro, alimentos com leite, creme de leite também não vão funcionar muito bem. E lembrando aqui, uma dica, toda vez que a gente vai congelar os legumes ou as verduras, é interessante você fazer uma técnica chamada de branqueamento. O branqueamento é uma técnica onde se preservam mais os nutrientes, principalmente as vitaminas hidrossolúveis, que são vitamina C, essas vitaminas que elas saem fácil da água. Então o branqueamento é uma técnica onde você ferve a água, joga os seus legumes, vamos imaginar que eu estou fazendo um brócolis, você vai jogar lá na água, depois dessa fervura você vai jogar numa bacia de água bem gelada ou água com gelo para interromper o processo de cocção desse alimento. Então quando você para com esse processo, você vai parar de cozinhar o alimento e aqueles nutrientes também vão ficar mais preservados. Então procure fazer isso, a técnica do branqueamento, e depois congelar suas marmitinhas. Não deixe para ferver os seus alimentos direto na panela e deixar na marmita, porque nesse processo você vai estar cozinhando mais, você vai perder séries de nutrientes que você poderia ter preservado dentro da sua marmitinha. E o terceiro erro é congelar tudo de uma vez, Imagina que você fez uma carne assada no final de semana, pegou o domingo para cozinhar aí, marmita para a semana inteira, e você congela essa carne assada inteira.
né? Não use ferramentas para descongelar isso depois, que não vai dar certo. Então é um erro congelar tudo de uma vez só. Eu já aconselho você a separar isso nas porçõezinhas das marmitinhas que você vai consumir ao longo da semana, vai ficar muito mais fácil. E aí você não vai ter grandes trabalhos aí de tentar ficar inventando como é que você consegue fazer isso. E tem um problema também, que às vezes quando a gente congela tudo de uma vez, a gente tem que descongelar tudo e dá uma mega vontade de congelar o resto que sobrou. E nesse processo de descongelar e congelar de novo, você prolifera muitas bactérias e seu alimento já está praticamente podre, então não utilize ele novamente. Então realmente separe aí conforme o seu consumo. O quarto maior erro das pessoas quando vão preparar marmita é congelar em vasilhas de plástico. O plástico ele contém uma substância chamada BPA-A, que é o bisfenol A. Americanos chamam de BPA free, né? Sem BPA. Essas vasilhas já contêm alguns rótulos indicando que não tem BPA. E o que é isso? Há muito tempo atrás, o americano estava desenvolvendo vários plásticos e ele percebeu que quanto mais BPA, que é a substância criada em laboratório, quanto mais ele injetava em plástico, mais o plástico ficava maleável. E aí a gente conseguiu os ziplocs, os plásticos filmes, e a gente começou a entrar nesse mundo maravilhoso de plástico. Só que com isso, o ser humano não estudou qual era o efeito do BPA na circulação sanguínea do ser humano. E aí começou, algum tempinho atrás, de uns 10 anos para cá, começou a se ver altos índices de doença como Alzheimer, desenvolvimento não tão acelerado em crianças, QI menor, e também doenças muito graves, como doenças de distúrbio de tireoide, cistos nos ovários e também diminuição de contagem de espermatozoides, a famosa dificuldade para engravidar. Esse BPA, quando entra na nossa circulação sanguínea, acontecem vários problemas e estão relacionados ao consumo de plástico que a gente tem hoje. Então, se você for parar para pensar no consumo de plástico que você tem ao longo do dia, vai desde a fila do banco que você pega um cafezinho com um copinho de plástico. Aquele plástico interagiu com o café interagiu com o plástico e isso interagiu com o seu corpinho. Quando entra no seu corpo, esse BPA circula, ele vai parar principalmente onde tem essas gordurinhas, que é o cérebro e todas as gônadas, né? Os testículos, os ovários, os seios, e a gente começa nessas doenças. E a gente começa também a agravar o problema de sobrepeso e obesidade. Pessoas que têm obesidade já se viu que há grandes quantidades de BPA, inclusive no tecido adiposo, que é o tecido gorduroso. Então não faça isso, não congele em vasilhas de plástico. Se você quiser utilizar em vasilhas de plástico, você já encontra no mercado vasilhas super fofinhas e super bonitinhas, que está indicando que é sem BPA, ou BPA free, se você for comprar lá fora, aqui fora do país. Ou simplesmente você pode comprar uma vasilha de vidro, onde você não vai ter nenhum perigo contra essas doenças causadas pelo BPA. E por favor, onde for que você esteja, evite utilizar plásticos em alimentos quentes, principalmente, como café ou molho de tomate. Tudo que você for consumir, evite utilizar do plástico, mas se for frio não tem problema, se você for levar uma castanha de lanche ou então colocar frutinhas. Mas se for quente, realmente é perigoso, certo? Então, principalmente na questão de marmita, porque a gente vai esquentar isso na hora do consumo. E o quinto maior erro que você pode cometer na hora de fazer sua marmita é de não se programar com a marmita. Afinal, a marmita é algo tão ótimo que vai evitar tanto estresse na sua vida, vai fazer com que você economize, com que você perca menos tempo no seu dia a dia. E se você não se programar, pode ser que você caia na mesmice, faça sempre os mesmos pratos, ou gaste muito dinheiro, gaste muito alimento, compre muita coisa, acaba sobrando. Eu sei o que é, eu já passei por isso. Então, algo que pode te ajudar é realmente se planejar ao longo da semana, fazer uma lista de compras e ir em busca de receitas mais fáceis e entender como se combinam os melhores alimentos na hora de levar sua marmita. Você pode preparar marmitas fit, marmitas vegetarianas ou saladas elaboradas que você nem precisa aquecer, caso você não tenha um forninho micro-ondas no seu trabalho. Então, se você quiser mais informações, cola em mim, se inscreve no curso A Incrível Arte das Marmitas, onde eu vou te ajudar a como fazer tudo isso e um pouco mais. Uma série de receitinhas que você vai adorar para se virar bem na sua marmitinha incrível. I just wanna be okay, be okay, be okay.